pessoal, estamos começando mais um CX Talks, dessa vez num cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente está aqui no nosso lounge do escritório. Eu me chamo Flamarion, sou diretor de soluções do Grupo Nuveto. E o CX Talks é um momento de bate-papo com alguns especialistas do mercado de CX, para que a gente possa discutir a importância e a experiência do cliente no mercado atual e também no mercado futuro. Hoje eu tenho uma presença muito ilustre aqui, do meu amigo Inácio, mas eu vou pedir para o Inácio poder se apresentar. Inácio, por gentileza. Bom, obrigado, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, Flamarion. Para quem não me conhece, eu sou Inácio Freitas, eu sou responsável pelo desenvolvimento de alianças e parcerias da Mais Digital. E a Mais Digital é uma empresa, uma edtech brasileira, criada há 7 anos, focada no desenvolvimento de biometria de voz, focada na autenticação, na segurança, em todo o processo de validação para transações. Além da Mais, eu tenho hoje mais de 30 anos de experiência no mercado, sendo 20 aqui no Brasil, em empresas de tecnologia como Nortel, Cisco, Lucent, e eu vivo há 10 anos nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com Microsoft e outras grandes corporações. E hoje trazendo um pouco desse conhecimento, desse aprendizado para as empresas brasileiras, para a Minds, para a gente poder desenvolver e falar um pouco sobre essa tecnologia que tem mudado a forma como as empresas têm garantido transações, reduzindo o custo e risco associado a todo o processamento. Inácio, hoje a gente vê vários países, como os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, investindo muito pesado nessa questão de segurança, de biometria, e tem alguns casos até que são extremos, como é o caso da Estônia, né, que é um país aí que despontou na digitalização de tudo, e daí a grande importância também de questões de autenticação. Eu queria entender de você como é que você vê esse cenário no CX do mundo atual. Eu sei que CX e biometria são coisas bem diferentes, mas dentro desse cenário, você pensando sobre o ponto de vista de experiência do cliente, como é que a biometria pode colaborar com isso? Esse é um ponto bastante interessante também. Como eu comentei, o fato de ter vivido no Brasil e ter uma experiência internacional, eu vejo que a biometria de voz ela tem sido aplicada em diferentes casos. E a gente tem vários casos de uso, seja nos Estados Unidos, na Europa. Esse caso da Estônia, principalmente, que você mencionou, é uma aplicação, vamos dizer, onde o país está se digitalizando, oferecendo aplicativos para o usuário, para a população, e usando a biometria de voz como fator de autenticação para garantir, olha, vamos supor, eu, Inácio, eu tenho meus dados pessoais, são compartilhados com o governo, mas só o Inácio pode ter acesso em função dessa autenticação com a minha voz. Isso é bastante interessante. Aí a gente tem outros casos, por exemplo, a gente usa o México, eu gosto de usar o México como referência. O México ele tem há mais de 10 anos a aplicação de biometria de voz para fazer a validação de prova de vida. Se a gente pensar hoje, e todo mundo aqui no Brasil passou por isso, por nossos pais, avós, que tinham a necessidade de ir numa agência bancária fazer a prova de vida, com as dificuldades atuais. E no México, há mais de 10 anos, eles usam a biometria para fazer essa validação. Quer dizer, o aposentado, o pensionista, a pessoa com deficiência, seja ela qualquer, ela não precisa sair da sua casa, se deslocar a um ponto para comprovar, olha, eu estou vivo. Ou um outro caso interessante, durante a pandemia, na Espanha, a Telefônica ganhou vários prêmios utilizando o reconhecimento da biometria de voz para fazer atendimento emergencial ao idoso. Ele conseguia identificar através da voz, ele fazia a validação, olha, essa pessoa deve ter mais ou menos uma faixa etária acima de 60 anos, então eu vou priorizar um atendimento a essa pessoa em detrimento a uma criança que esteja ligando no 91 para pedir socorro. Então são várias aplicações hoje pelo mundo
disponíveis, né, como casos, como referências, e a gente vê o Brasil ainda começando nessa adoção. A tecnologia já existe há muito tempo, mas aqui no Brasil, por N razões de tecnologia, de custo, se adotaram outras soluções e hoje a gente vê alguns clientes já começando a usar de forma mais efetiva. Aonde? Quando a gente fala em CX, a grande preocupação também é que eu garanto uma autorização de uma transação segura. Eu estou ligando no meu banco para fazer uma alteração de endereço. Se eu estou falando por voz, eu não tenho hoje a possibilidade de usar um reconhecimento facial. Estou falando por voz, numa URA, num agente. Como eu faço isso? Através da biometria vocal. Eu garanto que é o Inácio que está ligando, é ele que está fazendo aquela transação e eu consigo ter essa segurança com quase 100% de certeza. Ou mesmo na redução de fraude. Hoje a gente ouve casos constantes aí que saem no jornal, de alguém que se passando, tem meus dados, ele liga no banco, ele vai fazer uma transação, vai fazer um Pix, vai fazer alguma coisa sem o meu consentimento, mas com dado vazado por engenharia social, que hoje é o que mais acontece, eu acabo recebendo uma fraude sem o meu consentimento. Isso acontece muito e hoje os bancos, hoje as centrais de atendimento estão preocupadas com essa vulnerabilidade e estão buscando a tecnologia de reconhecimento de voz também como um fator adicional de segurança ao sistema. Certo. E eu, como cliente, consigo perceber que a minha voz está sendo passando por um processo de biometria? Isso é transparente para o cliente final? A forma como a Minds atua na nossa solução, você consegue integrar ela dentro do sistema do cliente de forma transparente, sem o cliente saber que ele está sendo validado. Nós conseguimos, através de integrações, desenvolver uma interface transparente. Eu vou fazer a validação, olha, é o Inácio que está falando, não é o Inácio que está falando. Se for, eu sigo com o meu processo, se não for, eu posso desviar por uma central antifraude, por uma área antifraude, eu simplesmente posso desligar a chamada. Então tem vários recursos que podem ser aplicados. Eu imagino, aí que durante o ano todo, talvez o período da Black Friday seja o período de maior tentativa, talvez, de fraude eletrônica nesse sentido, Eu não sei se eu estou certo com essa afirmação. Tá? Hoje, até pelo período, quando a gente analisa a Black Friday, aqui no Brasil começando, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é a maior época de venda do ano para as empresas. Então, é onde o fraudador está atento a qualquer oportunidade para conseguir fazer uma fraude, seja ela, por exemplo, eu posso fazer uma compra digital, eu entro no website, eu faço uma compra com os seus dados, seu cartão de crédito. Existem muitas empresas, olha, você compra online e retira na loja em 2 horas. Eu posso pegar seus dados, eu vou lá, faço a compra e vou retirar na loja e retiro o produto. É uma fraude comum, isso acontece muito. E como é que eu protejo o cliente dessa forma? Primeiro, eu posso, na transação eletrônica, pedir uma validação de voz, saber se é o Inácio que está fazendo, ou o Flamarion que está fazendo aquela compra. Eu autentiquei, eu validei que é o Flamarion. Perfeito. Quando você for retirar o produto, eu posso fazer também essa checagem de voz, se é você mesmo que está retirando o produto. Essa validação não necessariamente precisa ser num canal de voz, ela poderia ser num canal digital, por exemplo. Ela pode ser no canal digital, ela pode ser no aplicativo, ela pode ser no WhatsApp, porque hoje a Minds ela oferece uma solução omnicanal. Então, independente do canal que eu estou acessando, eu vou fazer essa validação, essa certificação. Como eu falei, hoje há mais de 7 anos nós trabalhamos com a tecnologia, uma EdTech focada em biometria de voz, onde eu posso oferecer a tecnologia para qualquer segmento, para qualquer cliente, seja do governo, seja do setor financeiro, seja uma instituição de saúde, a gente consegue atender distintos mercados. Ok.
E, Inácio, falando de autenticação, a gente consegue fazer uma autenticação do cliente quando ele entra em contato. Muitas vezes a gente está falando aqui de autoatendimento, mas e no caso de uma operação de contact center, por exemplo, que ela não tem aí os dados da biometria de voz de uma pessoa que está ligando, e essa pessoa, vamos supor que ela queira fazer uma fraude, que ela queira pedir um cartão de crédito em nome de outras pessoas, é possível a solução, mesmo sem que eu tenha o nome dessa pessoa, que eu saiba quem é essa pessoa, esse fraudador que está me ligando ou entrando em contato, que a solução consiga identificar quem é essa pessoa e que ela é uma pessoa mal intencionada? Bom, a gente tem algumas formas de se fazer isso, né? Primeiro, eu preciso ter o que nós chamamos de voice print, de identificação da voz do cliente, né? Uma vez que eu tenho essa base de dados do cliente, por exemplo, de um banco, né, eu tenho os voice prints dos clientes deles. Então, se alguém tentar ligar para se passar por esta pessoa, eu vou fazer uma validação. Olha, esta pessoa ela tem a voz gravada? Não, não tem. Então, ali eu já vejo que é uma possibilidade de uma fraude. Esse é um ponto. O que a Minds tem também, e aí só a Minds possui esta plataforma hoje disponível, nós temos uma base de dados de possíveis fraudadores no mercado. Vozes que os nossos clientes nos passaram, olha, esta voz já cometeu uma fraude. Eu não sei quem é, eu não conheço o dado da pessoa, eu não sei, eu tenho a voz. Então, se um outro cliente ele recebe uma solicitação, uma chamada de voz, eu posso fazer uma checagem contra esta base e falar, olha, essa voz aqui ela está marcada como um fraudador ou cometeu algum problema no mercado, e passo uma informação, olha, esta voz ela tem algum problema. Cabe ao cliente tomar a decisão no processo de negócio dele se ele vai seguir ou não com a jornada que ele está solicitando a aprovação. Isso é uma forma, uma ferramenta que a Minds oferece aos clientes que usam nossa tecnologia. Perfeito. E agora fugindo totalmente desse roteiro. Ferrando. Inácio, como é que fica a questão da LGPD no caso desse print de voz compartilhado? Tem alguma regra, não tem? Como é que vocês tratam isso? Tá. Falando de LGPD, existem alguns casos, né? Por exemplo, existe uma regulamentação do Banco Central onde os bancos podem trocar informações de fraudadores entre si. Isso é uma lei, está lá, se a gente for olhar nas determinações do Banco Central, os bancos têm acesso ou podem compartilhar essa informação. Por conta de LGPD, eu não tenho o dado da pessoa ou daquela voz, eu não sei o CPF, eu não sei o nome, eu não tenho informação nenhuma. Eu tenho um registro da voz informada pelo cliente que aquela voz cometeu uma fraude ou teve algum problema com aquele cliente. Então eu tenho um registro que essa voz teve um problema. O cliente B, ele vai ligar e vai pedir, olha, checa essa voz para mim. Eu vou devolver uma informação dizendo, olha, essa voz, ela tem algum problema em algum lugar, eu não sei aonde, eu não sei o que, se foi uma fraude, se foi um valor ou se foi o que aconteceu, mas ela tem como se fosse uma voz negativada. Então eu informo, eu dou um insight, dizendo, olha, esta voz no mercado teve algum problema e cabe ao cliente tomar a decisão de regra de negócio dele, se ele vai seguir ou não com a jornada. Mas eu não compartilho dado nenhum. Perfeito. Inácio, para a gente terminar, como é que você vê aí, quais são as suas previsões sobre o futuro do uso da biometria e do CX? Você acha que o Brasil, a gente vai alcançar aí os patamares da Estônia, do México, a gente vai passar? Eu vejo um desafio muito grande, né? Principalmente quando a gente olha o mercado brasileiro, está todo mundo movendo para os canais digitais, né?
Então, se você pegar os grandes call centers, os grandes clientes, todos nós falamos, eles falam, eu preciso tirar do meu call center e levar para um atendimento por WhatsApp, por um aplicativo, por causa de custo, uma série de coisas. Porém, analisando os dados do mercado brasileiro é interessante, porque hoje eu tenho quase 70% da base da população brasileira considerado como se fosse um analfabeto digital. De que forma? Ou a pessoa não sabe operar o aparelho, ou ela não tem um aparelho capaz de rodar aquele aplicativo. Então, se eu estou tentando digitalizar o meu mundo de call center e mover para um aplicativo, como eu vou dar atendimento a esses 70% da população? Se a gente fala de classe A e B, perfeito. Mas hoje nós temos bancos, por exemplo, focados na classe C e D, ou classe E, né, que teve o acesso bancário da população. Isso foi um ganho tremendo, né, com os bancos digitais que entraram, mas eu ainda tenho um grande problema, como é que eu atendo essa parte da população? E eu vejo que a voz, ela vai continuar, por mais que a gente mude para o canal digital, e a gente vê isso no Brasil, troca de mensagem no WhatsApp, qual o percentual que hoje envia um texto ou envia uma gravação, envia uma voz? Então eu consigo fazer uma validação, uma autenticação também por uma voz no WhatsApp. Então esses são paradigmas que nós vamos ter que entender, né? Não é só simplesmente converter para um canal digital, mas como é que eu dou o tratamento adequado ao meu cliente. Esse é um fator interessante, e até como experiência. Nessa semana eu estive na casa do meu pai, ele precisava fazer uma transação no banco. Meu pai tem 85 anos. Então, para fazer a validação, olha, mova a cabeça para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E ele tem problema, já não consegue nem se locomover. Ele não conseguiu fazer autorização. Então, é uma parte da população que vai ter uma certa dificuldade. Por outro lado, se eu tivesse simplesmente a voz para validar, teria sido muito mais simples. Né? Não teria que passar por aquela experiência, a dificuldade que ele teve para conseguir tentar, que acabou não conseguindo por uma série de razões, mas se fosse uma voz, ele simplesmente falaria, enviaria uma frase, estaria autenticado, feita a transação. Muito mais simples. Então são paradigmas que cada empresa vai ter que entender o seu cliente para fazer essa nova jornada. Uma outra experiência. A semana passada eu estava no Rio de Janeiro, eu sou da área de tecnologia, eu queria antecipar meu voo de retorno, entrei no aplicativo da companhia, antecipar o voo. Não consegui, não finalizou o processo. Entre em contato com a central. Eu liguei na central, ela me desviava para o aplicativo. E eu não consegui falar com a central para resolver o meu problema. Quando eu cheguei no aeroporto, fui 1 hora mais cedo, eu tinha uma fila de 40 minutos. Então, o que eu queria antecipar meu voo, eu acabei quase não conseguindo pela forma como essa companhia está dando o atendimento. Ela tem que prever ali em alguma rotina que pode ser que aconteça um problema e eu precise falar com alguém. E eu não consegui resolver pelo canal digital. Então, quantas outras experiências cada pessoa, cada um de nós pode ter? Inácio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês, também aproveitando falar dessa jornada em conjunto que a gente inicia agora no Vento Mais Minds. Qualquer cliente que queira conhecer mais sobre metria de voz, como nós podemos auxiliar na jornada de redução de atendimento, de tempo de atendimento, com segurança, nós estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez. A parceria 5 do Bate-Papo muito enriquecedora, vai ser muito enriquecedor, um prazer para nós estar trabalhando com vocês. E eu convido o pessoal da audiência para continuar seguindo a Nuveto nas redes sociais.